Então, olha, eu agradeço imensamente ao professor Moura, ao Adler. De fato, foram muitas jornadas e muito tempo que eu passei 16 anos trabalhando aí em Curitiba. Foi onde eu tive um grande aprendizado, um imenso aprendizado nas consultorias, no trabalho das empresas, no chão de fábrica, trabalhando com diretores, com gerentes. E aos poucos fomos modelando uma coisa que nasceu junto com a prática. E também eu consegui, com a ajuda também de muitos aí, no caso em Curitiba, fazer o meu mestrado e levei para a academia esse próprio programa que hoje já aparece com um formato de mentorias. Eu fazia trabalho em empresas, em company, e durante a pandemia ele foi se transformando num projeto de maior contato artesanal com pessoas, engenheiros, também administradores. Eu tenho como mentorados médicos, tenho um pessoal de administração, pessoal de marketing, então todas as áreas. Eu sou engenheiro mecânico de formação e o meu propósito tem sido esse, de ajudar os profissionais, sejam dessas áreas, mesmo áreas de gestão, ajudar profissionais a refletirem sobre as suas forças e ampliarem as suas forças, as suas capacidades e aproveitar para crescer em oportunidades. E eu sempre estou procurando transmitir nas minhas palestras, lives, a importância de nós não sermos só simplesmente resolvedores de problemas, porque por vezes pode parecer que o engenheiro é aquele que resolve o problema. Nós temos que saber que problema é que vale a pena resolver, porque o impacto dele é muito grande nos resultados. Então, esses problemas, nós conseguimos enxergar quais são as oportunidades por detrás dos problemas que estão aparecendo. E por aí, eu já passo a bola para o Fábio. Ele se apresenta, não é? Pelo jeito, apresenta aí pela atividade dele, e nós já começamos a modo de uma conversa, um diálogo, em que depois cada um vai, enfim, fazendo perguntas, interagindo, o Adler, o professor Moura, e também as pessoas que estão assistindo. E nós estamos passando pelo Instagram Paulo Sertec, está sendo transmitido para quem mais, Adler, só para o pessoal saber a quem está chegando todo esse trabalho. Perfeito. Então, não sei se é o Fábio que agora... Assumo agora? Então, boa noite. Se apresenta, sim. Adler, pessoal que está assistindo. Meu nome é Fábio Hideo Goya, sou engenheiro elétrico de formação do Mackenzie e atualmente trabalho como analista de desenvolvimento na distribuidora PJ Neblina. Então, lá na PJ Neblina, nós temos algumas marcas parceiras e uma delas é a ABB. Então, lá eu faço todo o trabalho de especificação, apoio técnico, também um pouco de vendas lá, para gerar negócios para a PJ. O programa chama-se Redesenhando a Sua Vida Profissional e tem como característica dar importância às mentorias, esse trabalho de feedback, seguindo instrumentos muito validados já com muitas empresas e muitas pessoas que participaram dessas atividades de desenvolvimento pessoal e profissional. Eu gostaria de, se o Moura achar oportuno, já abrir com uma pergunta para o Fábio, para ele nos dizer o que motivou, qual foi o motivo, porque muita gente às vezes fica espantada, mentoria, será que é para a pessoa que está precisando, vou dizer, uma coisa muito básica? Qual o motivo que levou a buscar esse programa Redesenhando a Sua Vida Profissional? Pensando que há muitos engenheiros que podem estar assistindo agora ou também vão assistir com certeza nessa semana e nas próximas semanas, porque vai estar gravado e com certeza muita gente vai querer saber qual foi a motivação fundamental
ou pelo menos aquelas que levou a você buscar o redesenhando a sua vida profissional, que é o resultado de muitíssimos anos de pesquisa e experiências na mentoria de engenheiros, advogados, pessoal de marketing, pessoal de engenharia, né? Todas as engenharias e administração de empresas. Vai lá, Fábio, Sim, pega a palavra. sim, posso falar, Paulo, que lá no começo, então, conversando com meu amigo Ari Esteves, ele que me indicou o programa do Paulo, então, Redesenhando a Vida. Eu dei uma pequena olhada, né? Então, antes, bom, vamos investigar como funciona, né? Primeiro, para depois me inscrever, né? Então, comecei a ver as lives do Paulo e começou a fazer muito sentido do que ele fala e talvez do que eu precisava. Então, me identifiquei bastante. Depois, o Ari já me deu o contato do Paulo. O Paulo entrou em contato comigo e a gente fez uma pequena entrevista ali para ver se os objetivos estavam batendo, né? Se era isso mesmo que eu queria do programa, se era isso que eu estava pensando. Então a gente começou a fazer começamos já mais ou menos 1 mês e meio o programa, estamos mais ou menos na metade, e eu vejo já bastante diferença desde o começo lá para essa etapa que estamos agora. Uma coisa, Fábio, eu lembro que você participava das lives que nós fazemos de segunda-feira. É um artifício para transmitir o produto, né, o serviço que a gente está transmitindo, como qualquer profissional, né, como médico, engenheiro, advogado, transmite o conhecimento, mostra a necessidade, a importância. Essas lives foram um fator, assim, para você que representou alguma luz, assim, porque às vezes a gente fala, mais uma live e tal, enfim, isso teve alguma ajuda para essa motivação para buscar o programa? E sim, tanto as lives e muito que eu vi, acho que os vídeos do YouTube, né? Que eu não estava muito acostumado com o Instagram, então eu vi mais pelo canal do Paulo Sertec, fui vendo um pouco os vídeos, né? E lá também ele já envia os vídeos gravados do Instagram, então lá pelos stories ali também, então dá para ter uma boa noção aí do que é o programa, né? Tá. Então eu gostei daquela você apresentou mesmo o que é o programa ali, qual que é o acompanhamento que a gente vai ter durante todo o programa. Então eu aproveito para esclarecer um pouco, o Redesenhando a Sua Vida Profissional, ele tem um formato interessante, porque quando fazemos o trabalho em empresas, segmentando a área de direção, gerentes, supervisores e depois o pessoal mais de front office, fazíamos presencialmente, levávamos conteúdos, depois as pessoas faziam os assessment, os questionários de avaliação, e depois a gente dava esse feedback através dessas conversas em pequenos grupos. Mas não era uma coisa individualizada, personalizada. Então, atualmente, o Redesenhando a Sua Vida Profissional, ele está montado com a possibilidade, a oportunidade que nós temos todo o conteúdo gravado. E eu distingo, então, as trilhas que são necessárias para cada pessoa. Então, dependendo das necessidades e, enfim, das dores próprias da atividade do profissional, nós indicamos umas trilhas através do canal do Paulo Sertec, e nessas trilhas, depois a gente vai entrar um pouquinho quais são esses conteúdos. Me parece que isso deu um grande jogo de cintura, porque eu centro muito mais o programa nesse artesanato, porque a tendência dos cursos de formação, eles são muito padronizados e são mais difíceis de atender aquelas necessidades pontuais. Por exemplo, identificar quais são as forças de uma pessoa e ampliar aquelas oportunidades ou os problemas que ver por detrás dos problemas verdadeiras oportunidades. E esse é o grande drama, que eu vejo que a mentalidade está tão fechada que a gente fica só na tentativa de resolver problemas, não sabe segmentar e não sabe ainda identificar aqueles problemas, por detrás dos problemas, onde estão as grandes oportunidades. E esse é o grande segredo, o pulo do gato do programa. Fábio, como é que foi
Assim, se você fosse pensar por detrás dessa motivação, da procura, qual é o desejo, sei lá, às vezes a gente tem uma expectativa na vida profissional, da vida pessoal, o que é que foi o teu leitmotiv, isto é, o teu elan, o teu desejo mais interno, porque às vezes está um pouco escondido isso na vida das pessoas, não manifesta muito, parece coisa de psicólogo. O que é que está por trás dessa motivação de fundo? O que te levou a esse repensar, a esse aí usando o que o Moura estava... Moura, fala do ressignificar, porque você estava dando essa visão que você falava, não é isso? E chega um momento, né, Paulo, que você já está fazendo a mesma coisa há muito tempo. E você acaba não tendo aquela vontade, obviamente, que você tinha quando era mais jovem. Então, a questão de ressignificar significa justamente você, a cada tempo dentro da tua carreira, você parar, fazer uma análise, né, do que aquilo que você conquistou de conhecimento na questão financeira. Você foi próspero nesse período, né? E isso era bom a gente poder fazer todos os anos, pelo menos uma vez a cada 5 anos, né? E se realmente aquilo não está te trazendo mais aquele termo, aquele tesão de acordar de manhã cedo e fazer aquele trabalho que você já estava acostumado a fazer, você tem que ressignificar isso, você tem que procurar alternativas, se reescrever e verificar o que você tem de bom daquilo que você gostaria de fazer. Como eu falei com o Paulo, durante uma vida inteira, 37 anos, um engenheiro de controle e automação dentro da engenharia mecânica, que praticamente é a área da engenharia que eu trabalho esses anos todos, e eu fui para uma área bem nova, que chama-se energia plasmática, que é o plasma. E aí, essa energia plasmática, ela tem inúmeros campos abertos, desde a parte de movimentos e economia de energia, né? Movimentos os mais diferentes possíveis dentro de uma indústria ou dentro de uma sociedade global. Você pode também ter energias diferentes que você pode fazer a captura, você pode construir equipamentos. Então, eu vejo que hoje eu estou ressignificando a minha carreira, a minha vida, dentro da própria engenharia, onde nós construímos os equipamentos e dentro de todos os 37 anos de engenharia de controle de automação e professorado também, a gente acabou, então, ressignificando, mudando um pouco de área, e isso faz com que nós pareçamos ter 20 anos, né? 22, 23 anos, começando de novo a carreira com aquela mesma vontade, né? De querer fazer as coisas acontecerem, porque é uma nova etapa dentro dessa grande carreira, né? Imagine, daqui 3 anos nós vamos fazer 40 anos de profissão, né? Então, a ressignificação, Paulo, eu vejo dessa maneira. Perfeito. Então, Fábio, qual foi assim a motivação de fundo, assim? Se você puder fazer uma retrospectiva para aqueles que vão ver a gravação, para ver um pouquinho o que é que, vamos dizer, o que leva a buscar esse instrumento que é a mentoria. Eu acho que o Antônio Carlos falou bastante coisa boa sobre essa parte de ressignificar. Apesar de eu não ter tantos anos de carreira como ele, né? Então, lá na PJ, já estou mais ou menos quase 5 anos, contando com o estágio. Então, já estava começando a ficar, digamos, rotineiro, né? Então, foi bom esse programa do Paulo, que comecei a enxergar, talvez, outros caminhos que não enxergava. Então, te dá uma motivação a mais para você acordar, tentar mudar alguns processos, tentar melhorar, vender mais, né? Ao invés de só, por exemplo, ficar fazendo a mesma coisa todo dia, né? Então, por exemplo,
meio que responder, a tentar ajudar os vendedores com um item, aquele, corrigir, por exemplo, algumas coisas no sistema interno, mas não. Com o programa do Paulo, eu consegui enxergar, ter uma visão bem melhor de todos os processos ali dentro da empresa e consigo, como posso dizer, complementar meu trabalho para ajudando outras áreas, né? Porque acho que o trabalho é isso, né? Quando você consegue ir ajudando outras pessoas a melhorar o trabalho delas, ressignificando, dando sentido, aí acho que é um outro patamar já, né? Então, já, ao invés de você ficar só fazendo as coisas, muitas vezes eu acabava não conseguindo enxergar os resultados ali. Você consegue, Fábio, consegue dizer quais os desafios, assim, que você, ou um dos desafios que você está enfrentando por essa nova luz, ou esse mindset, né? Uma nova perspectiva, né? Tem alguma coisa assim que você está enxergando como algo que vai te gerar resultados, frutos para a tua carreira? Eu acho que sim, muita parte então vai do relacionamento com as áreas, né? Porque eu lidava muito mais com vendas e com cliente. Porém, agora eu estou lidando mais com marketing, então eu estou lidando com parte de cadastro, então acho que conhecendo outras pessoas também, né? Na própria empresa, tenho que lidar com o pessoal de compras, muito conversar, estar alinhado com eles para que o produto, por exemplo, da ABB consiga chegar no cliente a tempo, porque o tempo é curto, né? Hoje em dia, o prazo de entrega é essencial, né? Então, tem o preço e o prazo de entrega. Se nós, analistas, não conseguimos alinhar com o pessoal de compras ali, por exemplo, o produto não chega, né? Transporte também, com o fornecedor também ABB. Então, eu vejo que isso foi muito importante para consolidar melhor o meu trabalho. Você se sente mais realizado, né? Quando você consegue ir ajudando mais pessoas ali, não apenas só com preço, por exemplo, prazo ou especificação, mas também toda essa parte de logística, cadastro, conversa também com o cliente, tudo, né? Então, acho que é um desafio bom aí de, por exemplo, agora eu estou tendo uma demanda maior, então eu tenho que me organizar melhor. Então, explora um pouquinho isso que você foi desenvolvendo a partir daqueles... explica um pouco o SWOT de dupla volta, para que as pessoas... Eu complemento, mas você explica o que é o SWOT e que esse instrumento utilizado para a definição do plano de ação de crescimento pessoal em relação aos teus objetivos. Eu sei que você teve dificuldades, né? Sim. E estamos ainda trabalhando isso. E explica em que ajudou, o desafio que supõe e o que ainda você tem que enfrentar com essa ferramenta. Eu acho que ajudou bastante em verificar meus pontos fortes, as fraquezas também, identificar. Acho que muitas vezes a gente consegue identificar muito mais as fraquezas do que os pontos fortes. Então, e nisso, tentar enxergar as oportunidades e as ameaças, né? Então, é isso que o SWOT faz. Ele pega esses 4 itens para a gente pensar. Também foi uma coisa mais de parar para pensar, que sou uma pessoa muito agitada, né? Vou fazendo as coisas. Então, para parar para pensar, planejar, foi uma coisa muito boa, assim, disso, né? Para que eu consiga organizar os processos dentro do trabalho, consequentemente também da parte profissional, né? Então, estou verificando também na parte profissional se vale a pena, né? Continuar na empresa, o que eu busco, se condiz com o que eu trabalho, ou se eu vou buscar outra área, outro significado. Então, o SWOT ajudou muito nisso. Agora, essa parte, assim, que às vezes é um pouco mais complexa, é como aproveitar as forças que você identificou e ampliou com o projeto, né, redesenhando a vida profissional. Quando você amplia e vê as capacidades que você tem que utilizar elas para aproveitar as oportunidades. E aí também gera algum problema de aprendizado. Para você, como é que foi essa experiência? Porque aí tem problemas, né? Tem problema, às vezes, de você conseguir conciliar, então tanto os pontos fortes com as oportunidades, né? Então, isso acho que nas nossas mentorias lá, a gente foi vendo que
tá um pouco mais difícil disso, né? Mas aos poucos a gente vai caminhando isso aí, vai deixando o caminho mais livre para ter novas ideias, principalmente ter novas ideias, né? Você vê, eu com o Fábio, eu no meu mote de divulgação da atividade, eu me proponho que a mentoria, ela tem um curso mais ou menos de 3 meses no total. E nesses 3 meses, a proposta é a pessoa adquirir um certo nível de voo que amplia o seu horizonte de perspectiva e também já vai desenvolvendo a capacidade de planejar, de decidir, de trabalhar melhor em equipe, desenvolver algumas qualidades. Então aí já também passo a bola para o Fábio, também se o Moura quiser fazer alguma pergunta, porque eu imagino que já terá algum ponto assim que te chamou a atenção. Não sei, o Adler, talvez, também o Adler, trabalhamos muitíssimo juntos lá na Universidade Federal, nos cursos de extensão para formação de profissionais, gerentes, né? Não sei se tem alguma pergunta sobre isso daí. O Moura, eu gostaria de tratar Tá. Então, Fábio, no programa tem alguns questionários de autoavaliação. Eu queria saber como é que foi a experiência tua. Há um primeiro questionário que é aquele que a gente chama de metacompetências, ou mix de competências. Enfim, teste um pouco de pontos positivos, negativos, o que ajudou, o que não ajudou. Será que foi traumatizante algumas descobertas que você teve? Ou acabou ressignificando e achando um caminho para a melhoria? Como é que foi isso? Bom, se a gente entra num programa desse de redesenhando, né? Então a gente tem que... Eu entrei para descobrir as coisas a melhorarem, né? Então, as coisas boas talvez a gente já tenha em mente, um pouco, talvez conheça ou não, mas não me chocou não, acho que foi muito bom. Os questionários, eles são bem objetivos, e dos questionários, quando a gente responde, o Paulo consegue extrair os pontos, né, a melhorar, os pontos fortes. Ele sempre foca bastante nesses pontos fortes para manter, né, e através desses pontos fortes e tentando melhorar os outros. Perfeito, porque senão... Porque a tendência, eu não sei, aí também o Adler, o Moura deve ter experiência muito mais do que eu, a experiência que a tendência nossa como engenheiros, e há muita gente que tem um espírito de auditor, né, vamos dizer assim, sempre fica olhando o lado negativo das pessoas. Enxerga que aquela pessoa tem pouca capacidade de planejamento, aquela outra pessoa tem aquela dificuldade, e acaba centrando nas limitações. E em vez de centrar no... Porque, na verdade, quando a gente faz vamos pensar num treinador enfim, de ginástica ou de esportes, ele vai verificar numa criança ou num jovem aquilo que ele está mais afeito, que tem muito mais facilidade para fazer. Se uma pessoa não lida bem com uma bola, vão ter que encontrar um esporte onde ele lida melhor com as coisas. Então, eu pelo menos tenho que fazer um esforço muito grande de não me deixar pelo lado negativo, pelas falhas, pelos defeitos, aquilo que a pessoa tem que deixar de... Tem defeitos que é preciso melhorar porque acabam prejudicando o próprio crescimento das forças, mas tem que identificar quais são as forças e fazer um treinamento, capacitação, desenvolvimento em torno dessas forças e ver com essas forças como é que nós podemos dar um passo mais no aproveitamento de oportunidades, que é o grande segredo, ou a grande arte, focando nos pontos fortes, a gente ampliando as oportunidades, e os questionários ajudam a ampliar um pouco mais essas oportunidades, e o próprio sistema SWOT ajuda a pensar quais são as oportunidades para esse objetivo. A gente vai exigindo o mentorado a seguir esse caminho de fixa um objetivo, mesmo que seja pequeno. Eu preciso melhorar minha capacidade de planejamento, de organização, ou eu já tive uma
uma empresária que, uma pessoa apaixonadíssima pelo marketing, empresária, mas sistematicamente deixava a ação estratégica para partir para o operacional por puro gosto, capricho, e achar que as pessoas não tinham capacidade de fazer com a perfeição que ela tinha de fazer aquela coisa. Então todo o trabalho foi aprender a não fazer, mas sim a ensinar a fazer, deixar fazer, fazer. Foram essas dimensões. Fábio, então... Fazermos uma autoavaliação de si próprio, né? Do que o outro, seja ele subordinado no mesmo nível ou a chefia acima, né? Pudesse fazer uma análise desse ponto de vista, né? E esse feedback dos pares laterais, dos subordinados e da chefia acima, né? A superior, faz com que você ganhe que no fundo, não deixa de ser um gráfico SWOT das visões laterais que podem te ajudar a você fazer uma escalabilidade, você melhorar dentro da empresa, porque muitas das vezes você não enxerga as suas falhas, você também não enxerga as suas potencialidades, né? As weaknesses e as strengths, né? Que eles falam, e isso ajuda muito, faz toda a diferença. Eu trabalhei uma empresa alemã que adotou esse sistema na década de 90 e eu vi que isso nos ajudou muito a melhorar o quadro de funcionários, trazer competências que eles não tinham, contratar pessoas de fora que pudessem trazer essa competência que essas pessoas que foram identificadas na matriz não teriam, e seria fundamental para que elas pudessem estar preparadas, principalmente para o sistema de gestão de cargos, né, ao qual ela deveria ter esse conhecimento para poder desempenhar um papel de liderança, ou mesmo na questão puramente operacional, de uma maneira mais estruturada possível dentro da própria companhia. Nós tivemos um ganho muito grande em relação a esse patamar, quando nós tínhamos anteriormente, não havia essa metodologia de avaliação e de implementação, que não só na questão de treinamento, mas dos gaps, e esse salto foi muito grande. Tanto é que a empresa, ela opera em 200 países, né, é a maior empresa de automação pneumática do mundo, né, tendo aí no seu encalço mais umas 17 empresas grandes, e nessa briga de gigante, qualquer coisa que você faça para melhorar, com certeza vai trazer aí um benefício não só para as pessoas que se sentem melhor fazendo aquilo com a competência acertada, né? E isso vai refletir também, Fábio, numa questão de remuneração e de melhoria do faturamento da companhia. E, Fábio, pegando o gancho do Moura, nesses feedbacks, que ainda que seja o feedback mentorado, você com certeza deve estar fazendo o contraste com também os feedbacks que você tem na vida corrente lá da tua empresa. Teve já algum reflexo que você possa, quer dizer, que você já sente, como pianista que está treinando, se deixa de treinar e começa já ele mesmo sentir que não está tocando bem. Mas já houve alguma repercussão, assim, de algum comentário? Pô, olha, isso daqui eu acho que é interessante, esse programa. Você tem algum feedback desse tipo? Ou ainda não? Eu ainda não tive um feedback, mas senti uma diferença, por exemplo, quando os processos foi, por exemplo, o 5W2H, né? Então, isso me deu uma boa organizada no meu sistema de trabalho. Então, nisso eu fui, aos poucos, eu fui rendendo um pouco mais. E claro. já consigo ajudar outras pessoas. Por exemplo, eu tenho uma pessoa e ela está começando agora. Então, eu já consigo
dar o apoio para ela já. Muito bom. Então isso daí já supõe. Então aí vamos ver assim, você está vendo qual é o benefício principal que até agora, é claro que a gente vai ter que fazer um outro bate-papo daqui 1 mês e meio, digamos, Claro. para ver como é que foi todo esse processo de desenvolvimento, que tem dificuldades, assistir os vídeos, fazer as avaliações, depois eu receber um feedback que por vezes a gente não fica tão bem no filme, né? Tem qual é o ponto assim que você acha que foi um avanço, ou pelo menos uma descoberta? Teve assim? Se... Eu acho que foi aquela sessão de né? a gente viu os vídeos e fiz o questionário. Acho que por enquanto é o questionário que eu tive menor pontuação ali, então eu vi que digamos, o ponto de virada ali, melhorando alguns quesitos ali, você consegue alavancar muito os seus pontos fortes ali. Eu posso dizer, o Fábio teve uma avaliação global nesse questionário, ali na faixa no final. Eu vou abrir a caixa de ferramenta, porque isso é comum. Tem, falando em porcentagem de avaliação, uns 60%, e a meta é a gente estar com 75% para mais nessa avaliação. Mas teve áreas, que eu não vou dizer quais, algumas áreas que estavam bem fracas, né? Então, tem aquela coisa da metanoia, né? Não sei se você lembra disso daí. Explica para a gente o que acontece quando a gente recebe ou faz uma avaliação desse tipo e enxerga uma série de coisas que ainda estão e que são essenciais, né, no conjunto, né, de capacidade de empreender, né? Como é que foi a tua experiência disso? Interna? Isso aqui abriu muito a mente, então deu essa metanoia mesmo, assim, de começar a recordar vários processos que não estavam bons. Então, nisso, com os questionários ali, eu consegui dar aquele twin aqui, sabe? Aquela claridade. Por isso que eu não consegui fazer tal coisa, falta tal habilidade, falta tal virtude. Então, isso que fiquei muito feliz, assim, e aos poucos tô anotando, eu vou anotando tudo, né, para ir colocando em prática no dia a dia. Me diz, Fábio, transmite para o pessoal também que está vendo agora. Eu tenho impressão, ali no nosso, também está transmitindo no Instagram Paulo Sertec, Instagram da BMEC, está sendo também no YouTube, né, Moura? Isso. No YouTube, né? YouTube da BMEC Paraná. YouTube da ABMEC, Associação Brasileira de Engenharia Mecânica, e depois tem gente que está assistindo de outras, tem gente online de outras áreas, né? Tem de outras ABMECs Brasil. Tá bom. Então, o Fábio, me diz um pouquinho assim, você sentiu qual que seria o obstáculo para, já como conselho ou ajuda para aquele que está num processo de desenvolvimento profissional, especialmente, vamos pegar assim, a faixa de idade. Você deve estar mais com que idade, Fábio? Estou com 33. E você está formado há quanto tempo em engenharia elétrica, eletricista? Estou formado, vai fazer 4 anos no final do ano. 4 anos. Eu costumo chamar a faixa etária entre 25 a 35 anos como sendo a turbo década. Não fui eu que batizei isso, foi, enfim, na Europa que começou esse movimento, no sentido de que acontece absolutamente tudo na vida de uma pessoa. Começa a profissão, tem que melhorar de carreira, começa a definir o seu estado de vida, casamento, compra de apartamento, vem os filhos, e aí tudo isso é uma turbulência. E se a pessoa não tem uma reta ou boa, um bom, vamos dizer assim, planejamento da sua atividade profissional e de vida pessoal, e uma harmonização desses âmbitos, que não é só saúde da vida profissional ou saúde da vida familiar, mas tem a nossa saúde
mental, física, esse equilíbrio que é necessário, não é? Qual é o obstáculo que você vê que pode ter pessoas que já estão ingressando na turbodécada e falam assim, eu não tenho tempo, não é? Como é que você acha que deveria ser Enfim, tem algum conselho para dar você que está aí nessa faixa etária? Um conselho, sim. Acho que tentando sempre ampliar, então, seus conhecimentos, suas visões, buscar mais e acho que não ter medo de arriscar, né? Então, por exemplo, se você for pensar o programa Redesenhando sua carreira, é um risco, né? Foi um risco de, às vezes, dar certo, às vezes não dá certo. Então, tem que tentar arriscar, né? Essa turbodécada de 5 a 35, Principalmente se você tiver oportunidade, arrisque. vai tentando e uma hora dá certo, né? Mas, claro, com planejamento, né? Sempre. E o obstáculo, a dificuldade maior que você teve ou está tendo, o que é assim? Eu acho que é muito não arriscar. Então, um dos questionários por baixo, vou abrir o jogo aqui para empreender. Então, é arriscar, né? Empreendimento é você arriscar, tentar alcançar um patamar maior do que o seu agora, porém com risco de cair. Então, acho que fica uma dica aí para o pessoal que está assistindo de tentar arriscar um pouquinho mais, né? Então, tirar os pés ali, não ficar com os dois pés no chão. Tira um e tenta já programar para colocar o outro, né? Agora, no programa, nós temos aí uma trilha que a gente vai por algumas qualidades chaves. Primeiro, a qualidade de tomada de decisão. Depois, qualidade de relacionamento interpessoal, que tem todos os questionários, as avaliações, a trilha. São várias trilhas que a pessoa tem que ir assistindo a cada 15 dias, né? Nós temos 5 mentorias ao longo do projeto. Eu sempre começo com o ponto de partida, aquelas soft skills mais genéricas, capacidade de solução de problemas, reflexão e análise, trabalho em equipe, a gente se avalia e dá um ponto de partida de uma reflexão mais geral daquelas habilidades que são completamente necessárias para toda e qualquer profissão. Depois a gente vai pela qualidade de decisão, qualidade de relacionamento interpessoal. Você já fez capacidade de empreender e resiliência, né? E agora deve estar passando, né, para inteligência emocional, e a inteligência emocional e resiliência, e a gente faz o fecho com estudo caracterológico, em que se vê quais são as melhores inclinações, o melhor potencial que tem cada um dos temperamentos, e a pessoa se autoavalia e consegue se encaixar. Às vezes a gente não consegue se encaixar totalmente, mas consegue ter mais luz para ver onde está o meu melhor potencial. A gente que tem, por exemplo, com o estudo caracterológico, descobre que a sua inteligência dominante é a inteligência estratégica, outro a inteligência tática, o outro a inteligência logística. O Fábio ainda não fez essa parte, mas vai trabalhar com isso. Outro é a inteligência diplomática. O da inteligência estratégica, ele está completamente às antípodas daquele outro que é de uma inteligência tática. O estratégico, ele não é um cara para estar trabalhando no operacional. Melhor, pode até trabalhar, terá rendimento ali, porém, vai render o melhor de si com a inteligência estratégica. Se conhecendo que tem essa força, esse DNA de fundo, vai mostrar que tem uma série de competências que pode render muito mais como um cara que já é bom numa corrida de 100 metros ou de 400 metros e pode ainda aperfeiçoar. Agora, um cara que é bom para maratona, eu não tenho que estar treinando ele para uma arrancada de um cara que dá um tiro de 100 metros. Não faz sentido. Então, é preciso descobrir qual é essa competência natural ou aquelas inclinações naturais de onde vão brotar aquelas maiores energias e a pessoa vai ter
essa capacidade de destaque em muitíssimas atividades, mas segundo essa perspectiva da onde pode render melhor, onde vai dar o melhor de si. Faz um pouquinho aí o teu percurso por esses questionários e se realmente isso trouxe benefício. Não sei se nesse trajeto, eu acho que já foi decisão, foi relacionamento interpessoal, que foi a tua força abissal ou descomunal está na qualidade de relacionamento interpessoal, não é isso? E foi onde então, você é um cara que dá muito bem para o trabalho em equipe, é a tua força. Você vai gerar muita sinergia e já gera muita sinergia no trabalho em equipe. Mas, por outro lado, a tua capacidade de planejamento, de análise de processos, de análise de falhas e colocar as medidas corretivas, ainda falta, não é verdade? Ainda falta. Muito bem. Então, eu não sei se a gente já está quase... em relação às oportunidades, acho que isso aí muita gente fala, puxa, a mentoria, será que serve para alguma coisa? Você tem alguma observação? Porque tem gente que fala, mas eu nunca vi os resultados das mentorias, eu quero ver para crer, eu acho que pode ser perda de tempo. Às vezes o mentor não bate muito com a nossa cabeça, ele vai começar a despejar coisa que a gente não gosta de fazer. Como é que você vê isso? Esses preconceitos e essas... Enfim, nós não preparamos essa resposta do Fábio. O Fábio, fica à vontade. Então, eu vejo que, bom, a pessoa que pensa assim, talvez, acho que não quer melhorar, né? Então, talvez só quer ouvir o que lhe agrada, e eu aconselho que a mentoria não é para isso, é para você ouvir verdades. É um pouco duro no começo, porém acho que é muito, digamos, confortante no sentido no futuro, né? Porque lá no futuro, quando eu estiver melhor, estiver evoluindo, eu vou lembrar desses primeiros passos, essas primeiras conversas que a gente teve, né? Na mentoria. Você está vendo oportunidade, melhor as oportunidades? Estou procurando enxergar melhor as oportunidades. Ainda não consigo enxergar todas, né? Consigo ver algumas, mas acho que até o final do programa eu vou enxergar muitas e posso até voltar aqui para falar as oportunidades que eu enxerguei também. Tá bom. Então, acho que era essa... A ideia não era esgotar o tema, porque é trazer uma experiência do Fábio, né? Então, você, Fábio, o que você, assim como o mentorado, o que você, assim, em resumo, o que você faria com a tua experiência? Como é que você transmitiria com essa experiência que você teve até agora, assim? Bom, queria transmitir que por enquanto, uma boa mentoria. A gente consegue ver muitas verdades que talvez a gente não queira encarar, porém, é necessário para o desenvolvimento profissional, né? Então, pode ser que a gente, às vezes, fique muito acomodado no que a gente faz, e as mentorias não estão deixando ficar assim, né? Então, está incentivando cada vez mais, e se você ficar acomodado, a mentoria vai te ajudando, vai te empurrando, vai te motivando. Então, tá ali, o Paulo sempre, ele falava as verdades, porém sempre com cuidado ali e sempre como posso dizer, com uma ajuda, né? Como um amigo mesmo ali para a gente ir evoluindo, né? Senão, se a gente fala as coisas que a gente vai ouvir, acaba não evoluindo. Ótimo. As mentorias tem essa parte, então, de amizade, com relação a um pouco de que eu quero do futuro, né? Sempre me exigindo ali, porque sabe que eu consigo render, né? Só que às vezes muita gente tem a tendência de ficar na nossa, talvez não exigir tanto, mas as mentorias estão extraindo o melhor de mim. Uma sugestão que eu dou para as pessoas que estão assistindo no presencial, no online, as pessoas que vão ver isso gravado, né? Com certeza tem muitas pessoas, né? No canal do YouTube, eu também vou colocar no meu canal, e ali tem bastante gente, às vezes são centenas de pessoas que assistem, né? Eu sugiro
dá uma pesquisada nas minhas... tenho umas playlists sobre resolução de conflitos, uma playlist profissionais de ouro, outra playlist planejamento. Tem uma playlist que está completa com pequenos vídeos e também uma explicação do redesenhando a sua vida profissional. Você tem playlist e pode aprofundar. Há muita gente, eu vejo aí pelos analytics, muita gente está assistindo um pequeno vídeo que eu fiz, de uns 15 minutos, sobre o programa Redesenhando a sua vida profissional, que dá o passo a passo desse projeto, que no final do programa a pessoa tem um plano de desenvolvimento profissional e pessoal e que dá suporte a uma definição melhor de carreira, uma definição melhor de onde estão os pontos fortes e ali onde vai render melhor a atividade profissional. E nós sabemos que isso também redunda numa melhoria da vida pessoal, porque a pessoa quer ver uma mentorada que é da área uma empresária, que por ser muito rigorosa nos processos e no detalhamento de determinadas áreas, ela estava se envolvendo de tal forma no processo da empresa que acabava invadindo e desarmonizava toda a atenção à sua atividade familiar. Então, ao longo do processo, também houve uma ressignificação, como disse o Moura, desse aspecto. A gente não vive para trabalhar. A vida é um todo, então tem que haver uma harmonia desses elementos para que uma pessoa possa dizer que tem uma vida saudável. Bom, então eu acho que enfim... Paulo, uma pergunta. Como é que você vê agora, com toda essa loucura envolvendo a inteligência artificial, algoritmo, essa parte de automação dos processos administrativos internos? Você tem aí softwares, né? Tem Profix, tem SAP, tudo isso que teoricamente viria para nos ajudar, nos substituindo, né? E aí essa mentoria de máquina não existe. Como é que você vê isso? Eu vejo da seguinte maneira: naquilo que a inteligência artificial consegue fazer com muita perfeição, que são as atividades mais repetidas, e até com uma certa aprendizagem, desenvolver alguns elementos mutáveis, ela é perfeita e não vai tirar a atividade humana, na minha opinião. O profissional que está nessa atividade, eu vou falar de uma pessoa, um médico, que diz assim: olha, eu uso a inteligência artificial para produzir material didático, as minhas apresentações, mas eu sei aquilo que eu devo corrigir, acertar, destacar. Isso então está havendo uma maior rapidez ou facilidade dele produzir esse material para os congressos, porém ele dedica mais tempo, porém não, e o mais importante é isso, dedica mais tempo àquilo que é propriamente humano. Portanto, não só a parte técnica de análise melhorou, mas como ele pode também ver nos casos particulares, a imensa maioria, a grande maioria, são doenças mais ou menos tipificadas. Porém, o médico tem tempo de estudar e pesquisar aquelas que são mais específicas. E aí está a função humana, a inovação, o uso da inteligência criadora, que isso é o homem o ser humano que é capaz de fazer. Agora, evidentemente que todo trabalho burocrático vai sendo substituído, isso já está acontecendo. Há previsões de que em 10 anos nós tenhamos muitas profissões, muitas atividades substituídas por esse tipo de inteligência artificial, robôs. Porém, também estão aparecendo muitas atividades profissionais
muitas áreas completamente novas, que nós não fazíamos nem ideia. Eu vi uma relação dessas, daí até dei uma palestra, mas coisas que estão aumentando. Ó, questões éticas no uso da inteligência artificial, isso é uma área bastante nova. Gente que sabe operar com sistemas de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial vai fazer a atividade repetida, porém, é preciso alguém que planeje, saiba tirar o máximo do rendimento dessas atividades. Bom, essa é a visão que eu estou tendo. Nas mentorias, o que a gente procura é desenvolver o aspecto inovação, o aspecto criador e inovador. A inovação que tem a capacidade de implementar e tem um realismo comercial, de se satisfazer necessidades humanas, né? Bom, mais ou menos isso, amor. E Paulo, uma pergunta. Hoje nós temos aí a parte acadêmica, a pessoa se prepara para esse mercado, faz uma pós-graduação, entra no mercado de trabalho, aí ele percebe que ele tem um chat GPT, por exemplo, né? Nesse chat GPT, você digita aquilo que você quer e já vem uma receita de bolo pronta para aquilo que você quer. Você não acha que nós vamos perder a criatividade e inovação, que é o que nos diferencia de uma máquina, justamente, principalmente em situações acadêmicas, onde o aluno já fazia um copy-cole, né? Agora, como é que fica essa situação? É um risco, né? Nós estamos tendo cada vez mais riscos nesse sentido. Eu continuo lecionando, né? E a gente vê que tem que ajudar a pensar, ajudar a refletir. E o aprendizado exige assimilação e capacidade de utilizar os conceitos para situações novas. Então temos um desafio pela frente. Eu estou dentro desse desafio, como bolar estratégias de aprendizagem de tal maneira que o aluno utilize a sua capacidade de inovar, criar para a situação nova, para o novo, para aquilo que é propriamente humano e não simplesmente máquina. É um desafio. Eu acho que o professor tem que usar algum processo artesanal para o acompanhamento dos seus alunos e avaliar esses resultados, porque senão não está cumprindo direito a sua função. Agora, eu sei que tem determinadas escolas que estão com muitos alunos em sala, o professor ganha pouco e não tem tempo, né, para essa dedicação, então aí temos um desafio. As escolas melhores estão trabalhando com menos alunos e trabalhando de uma forma mais artesanal. Eu sei de uma faculdade, eu não vou dizer o nome, aqui em São Paulo, que pôs uma professora para se preparar em aquele sistema de problem learning, e todo o curso, as pessoas têm que ler, estudar, preparar-se para estar em sala de aula, como nas rodas que a gente tinha nos mestrados e nos doutorados. Eu me lembro, no mestrado e no doutorado, a gente tinha que estudar uma tese, fazer uma crítica e apresentar para os seus colegas, para os seus pares. Então, as faculdades vão ter que desempenhar, ter uma atividade muito mais exigente nesse sentido. É um desafio, não sei se vamos conseguir. Não sei qual que está sendo a tua experiência lá, Moura, na tua área, né? Eu veja bem, como a minha vida inteira eu trabalhei na parte de automação, né, na engenharia de controle de automação, nós lá no final dos anos 2010, nós recebemos então o IoT, né, que é Internet of the Things. Hoje, com tudo isso que você está vendo à nossa volta, nós estamos tendo o IoB, Internet on the Body, né? Então, enquanto nós estávamos estudando ali machine learning, né, a parte de algoritmos voltado ou para a parte comercial, ou para uma parte administrativa, ou para uma parte produtiva dentro da célula produtiva, hoje
estão sendo colocados equipamentos dentro do corpo humano para que eles tenham uma sinergia de conexão externa com essa machine learning, que lá atrás nós já fazíamos essa programação. Por exemplo, na inteligência de máquina, você sabe, num centro de ginásio com um castelo de 12 torres, você tem possibilidade, pela própria inteligência eletrônica, de saber quanto tempo demora para você trocar uma ferramenta pelo desgaste e, obviamente, por ter um scrapping de peça, porque ela saiu fora das medidas dimensionais padrão que iriam para o cliente. Então, tudo isso foi sendo gerado, esse tipo de informação, os sensores foram sendo colocados nos equipamentos, tudo isso foi sendo monitorado via software, todas as informações on-time foram colocadas numa nuvem, né? E com isso você tem bilhões de dados, né, sobre diversos processos, e você tem a possibilidade de fazer uma análise estatística sobre tudo isso, né, para uma tomada de decisão. Então eu vejo isso num ponto dúbio, né? Tudo tem um lado positivo, tudo tem um lado negativo da vida, né? Perfeito. Eu mesmo, em todos esses anos, com mais de 5 mil projetos a nível de automação em vários locais, né? Não só no Brasil, o que eu percebo é que você consegue melhorar a qualidade, você consegue melhorar produtividade, você consegue melhorar escalabilidade. Sendo professor de Lean, a gente consegue melhorar por administração num JIT, né? No sistema Kanban, num sistema Lean, onde você consegue fazer, através de processos administrativos, uma melhoria e um acerto de processo, e com isso uma produtividade maior. Só que do outro lado também nós não vemos o fabricante entregando algo, uma redução de custo por todo esse investimento estratégico numa melhoria de processo, entendeu? Então, nós vemos as indústrias ficando cada vez mais automatizadas, cada vez mais robôs fazendo funções humanas. Tudo bem, no passado, esses robôs estavam em funções de DORT, né, que seria lesão de repetitivas, né? Claro. Lesão de esforços repetitivos. Tudo bem, entravam os robôs onde você tinha um problema de temperatura, de risco à saúde do operador. Mas não é isso que nós estamos vendo lá fora e aqui no Brasil. Nós estamos vendo lá fora a eliminação dos empregos, a substituição por robôs dedicados àquela função, né? Repetitiva ou não, e alguns robôs de escala que tomam atitudes. Eles pensam, eles têm lá a possibilidade de uma inteligência artificial que já foi emulada em cima daquela automação de manufatura e processo, que ele vai fazer aquilo ali melhor do que o ser humano, e ele vai ajustando isso, porque com a retroalimentação, o feedback vindo da nuvem, e toda essa estatística tendo programadores, como você mesmo falou, que essa profissão não existia, né? São novos profissionais da área de análise de dados vindo da nuvem, etc. Eu vejo na indústria onde nós estamos, né, uma redução significativa desse tipo de mão de obra hoje. Uhum. Impressionante. Bom, olha, eu enfim, gostei muito de estar participando aqui, né, do bate-papo. Enfim, eu agradeço o Fábio aí o convite, né? E a gente pode voltar um pouco mais para frente, né, para conversar sobre frutos da atividade. Eu recomendo, quem tiver interesse, depois pode entrar em contato pelo particular lá, seja no YouTube, no Instagram, que a gente sempre está presente aí nas redes. Eu queria agradecer algumas pessoas que estão aqui assistindo, que acho que é o Guilherme, não estou enxergando direito aqui, e o Silvio, né? O Silvio estava falando do CNC, e também aí a questão das playlists. Bom, então tem gente que está acompanhando a palestra, o bate-papo até agora. Mas enfim, o Fábio gostaria de ter as tuas observações aí finais. Sim, gostaria de agradecer a oportunidade aí
da ABMEC, então, de participar. De uma live com eles. E agradecer o convite do Paulo para explicar um pouquinho do programa, né? E espero poder voltar quando o programa estiver finalizado. Olha o compromisso agora, hein? Tem que apresentar. Final, exatamente. Tem o meio, agora tem o fim, né? Tá bom. Começo, meio e fim. Exatamente. E evaluation, né? Avaliar tudo que foi ganho, né? E escalabilidade. Tudo é possível. Tudo é possível ser medido. Legal. Pessoal, agradecemos a presença de todos. Estamos com 37 pessoas aqui no canal do Instagram da ABMEC. Não sabemos lá no YouTube quantas pessoas, porque eu estou só olhando aqui. Temos aí o Sademeto Edmundo, temos o Flávio Oliveira, temos o Chamonix Charmo, o José Eduardo e tantas outras pessoas, né? Prestigiando o nosso canal. Lembrando que para você ser associado à ABMEC Paraná, temos várias vantagens ligadas diretamente ao Instituto de Engenharia do Paraná, né? E entre em contato conosco, né? Diretamente no nosso site. Lá você pode entrar e fazer o cadastro, o pré-cadastro de vocês, para que nós possamos entrar em contato e vocês fazerem parte aí dos nossos associados. Considerações finais do Adriano Machado, nosso presidente. Só tenho a agradecer mais uma vez ao Paulo Fertec, a presença dele na ABMEC, que é uma constante, né? E também ao Fábio a disponibilidade de vir e abrir os caminhos trilhados aí pelo Fábio, né? E eu acho que o Fábio já está convidado para voltar outras vezes, né? E eu entendo que no desenvolvimento da tecnologia e da ciência, essa dinâmica de você ir buscar o aperfeiçoamento profissional vai ser uma constante. Estavam falando aí que tem início, meio e fim. Eu acho que não tem esse fim. Esse fim você vai ter que melhorar sempre, porque virão novas tecnologias, novos conceitos, e você vai ter que se adaptar e aperfeiçoar, tá? E é isso, pessoal. Eu agradeço a presença, as portas estarão abertas da ABMEC para vocês, quando quiserem, né? Estaremos aqui à disposição, e obrigado a todos, obrigado ao Moura, ao Cetec, ao Fábio, tá? Pela disponibilidade de tempo de vir aqui e fazer essa entrega, digamos, essa confissão né, de elevar a nossa profissão. É isso que a gente precisa. União, né, para melhorar a profissão. Se cada um fica disperso em seu canto, aí o negócio não desanda, não tem organização. E nós precisamos profissionalmente de mais organização. E é uma coisa que o Fábio está fazendo, organizando sua vida profissional. Não é verdade? Então, nós precisamos organizar a profissão de todos para melhor desenvolver. Obrigado e um abraço a todos. Ok, pessoal. Então, abração. Obrigado, Moura. Obrigado a todos. Até a próxima. Ok. A próxima live. Até. Tchau, tchau. Saindo. Tá. Abraço. Tchauzão, pessoal. Tudo de bom, viu? Arnaldo, Silvio, Guilherme, Alexandre. Abraço. Eu vou deixar
gravado. Eu vou agora, vai ficar direto gravado aqui no Reels. E não sei se alguma parte que estavam falando, porque eu estava no Meet, no Zoom e aí também no Instagram. E eu vou passar também para o YouTube, tá? Então, um abração, a gente se vê aí, tá? Até mais.